começar aí. Gente, na verdade, o que eu quero fazer agora, são algumas considerações, são alguns comentários que nós não iríamos fazer, mas mediante a situação e ao que nós vivenciamos nos últimos 3 dias, nós resolvemos, em conjunto hoje, fazer alguns pronunciamentos. E eu espero que vocês compreendam o que vai ser dito aqui hoje, ok? Em primeiro lugar, ambos os candidatos não comparecerão. Um dos candidatos, eu vou ler agora o motivo pelo qual o mesmo não veio, e explico por que o segundo candidato, junto com os meus amigos de diretório acadêmico, do que o diretório acadêmico tem passado nos últimos 30 dias, ok? Queria que você tivesse voltado hoje, para todo mundo ouvir o que nós temos a dizer, mas está sendo gravado e vai ser postado no YouTube, ok? O mundo inteiro irá saber. Em relação ao diretório acadêmico, a primeira coisa que eu tenho a falar, porque teve um professor chamado Wesley, que disse que o diretório acadêmico não é registrado, o registro está aqui, ó. Dos dois lados. Registrado em cartório, e hoje eu vou dar nome aos bois, e quem quiser me processar depois me processa, e quem quiser fazer o que quiser fazer, faça, ok? Diretório acadêmico fundado dia 7 de abril de 2011, movimento estudantil regularizado, registrado e reconhecido pela União Brasileira dos Estudantes. Glauber está ali atrás junto comigo. No ano passado nós fomos representar o Instituto Federal do Norte de Minas no CONUNE, em Goiânia. E, se não me engano, só tínhamos nós e uns gatos picados ao UFMG. Foi certo? Nós passamos por muita coisa nesse tempo. Eu estou tremendo. Em relação não desistência, ao não comparecimento dos candidatos aqui hoje. Não. Prezado presidente do diretório acadêmico do Instituto Federal do Norte de Minas, Campos Salinas. Após cumprimentá-lo, venho informar que a Comissão Central do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, por meio de ofício número 27 de 2007, em anexo, recomenda que não se façam debates, uma vez que não há tempo hábil para a realização dos mesmos, em igualdade de condições nos diversos campos do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. A Comissão Central recomenda ainda a utilização de outros meios de comunicação entre os candidatos e eleitores. Nesse sentido, em atenção à recomendação supracitada da Comissão Eleitoral Central, este candidato vem comunicar que não participará do debate agendado para a presente data, às 19 horas, no Centro de Convenções da cidade de Salinas. Coloco-me, contudo, à disposição dos discentes, supervisores e comunidade para a discussão das propostas para a próxima gestão do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e acolhimento de sugestões, seguindo ainda a recomendação da Comissão Eleitoral Central, dispondo-me prontamente a ouvir os servidores, conforme dispõe o edital número 1 de 3 de maio de 2012, e regulamento do processo eleitoral, assim como pelos endereços www.calparareitor.com.br, rede social www.facebook.com/calparareitor, e-mail calparareitor@gmail.com. Agradeço a atenção dispensada e reitero a minha disponibilidade para o diálogo com todos. Atenciosamente, professor José Ricardo Martins da Silva. Recebemos esse comunicado agora, de surpresa, porque eu tenho mensagens trocadas com o Tarso, que é o articulador dele, afirmando que viria ao debate hoje. Em relação ao professor Alexandre, conversei com ele no celular do Marcelo. O professor Alexandre conta assim, Araçuaí. Havia me comunicado anteriormente que viria ao debate, pediu para que eu adiasse esse debate para que desse tempo dele chegar, que ele chegaria em torno de 8 horas, 8h30, e 8 horas ele ainda estava em Araçuaí. Me informou que recebeu esse comunicado lá em Araçuaí e por isso não veio. Em relação
ao fato de a Comissão Central e a Comissão do Campus Salinas terem pressionado o diretório acadêmico o tempo inteiro, ameaçado os membros do diretório acadêmico, e eu me incluo nesse meio. O meu caso, deixa eu falar um pouquinho do meu caso. Eu gosto de falar de mim. Para quem não sabe, eu trabalho na Prefeitura de Salinas. Eu sou coordenador do CRES, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E na época que havia candidatura dos dois candidatos à direção da escola, foram ao gabinete do ilustríssimo prefeito municipal de Salinas, afirmando que eu estava apoiando o Quincas, porque o Quincas havia patrocinado a calorada. A Ciclodias deu a gente o dinheiro de fazer a calorada, a gente fez a calorada no dia da Ciclodias. Posteriormente recebi ligações, e isso eu já estou tentando providenciar essas gravações, que tem que ser por ordem judicial, para que eu tenha acesso a essas gravações, de um candidato, informando que ele sabia que eu trabalhava na prefeitura, sabia que eu trabalhava na prefeitura, que eu era influente dentro do campus, e que, se fosse necessário, ele queimaria meu filme dentro e fora da universidade. O motivo de a gente estar aqui estressado e estar todo mundo aqui em cima é porque todo mundo que está aqui vivenciou isso comigo. Teve situações, né, Thiago? Que o Thiago estava do meu lado quando o telefone tocava e as coisas eram ditas. E eu pegava um foninho, né? Eu tenho um foninho, e colocava um fone no ouvido do Thiago. Assim, ó, essa não chega mentira minha, escuta aqui. Então, baseado nisso, nós decidimos fazer esse debate fora do campus, uma área neutra, convidamos os candidatos, criamos as regras para esse debate, que foi colocada no site, e hoje um cidadão ainda falou com o Cris, que é responsável pelo setor, que ela não tinha autorização para colocar uma regra no debate, de um debate no site do Instituto. Interessante isso, interessantíssimo, que agora a Comissão Central e a Comissão Local são donas até de um site. Isso é muito bacana. E em resposta ao que nos foi dito, nos foram informados ontem, apenas ontem, que nós teríamos que encaminhar à Comissão Central toda a documentação assinada pelos candidatos para que o debate pudesse acontecer. A questão é, o debate está marcado há mais de 30 dias, a agenda dos candidatos foi modificada com autorização da Comissão Central para que os candidatos pudessem estar aqui conosco hoje, uma vez que a gente tinha marcado no dia 23, porém o centro de convenções no dia 23 estava ocupado, então nós remarcamos para o dia 29, que também não foi possível, e posteriormente foi marcado para o dia 30, hoje. E eu quero aproveitar que o Gadalcinho saiu. E lembrou, né? Para começar, eu tenho aqui a assinatura. Tá assinado aqui? Quem quiser depois vir aqui ver a Comissão Central, está assinado pelos candidatos aceitando o debate. Está assinado. E foi informado pela Comissão Central, licença, que nós tínhamos um prazo hábil de 24 horas para protocolar. Eu perguntei hoje o dia inteiro onde estava escrito isso no regimento da eleição. Eu gostaria que vocês nos respondessem. O microfone está aberto. Onde está escrito o prazo de 24 horas? Eu gostaria de saber. Eu gosto de provas, porque eu tenho. Gente, boa noite. Eu não sou partidário de nenhum dos candidatos. Eu vim aqui porque foi citada a Comissão Eleitoral Central, da qual eu faço parte, da local também. Ele está falando em relação a site, em relação a um monte de coisas. A gente só recomendou que qualquer coisa que fosse publicada no site em relação às eleições passasse pela Comissão Eleitoral do Campus e pela Comissão Eleitoral Central. Em relação a prazos, o próprio presidente do DA enviou um ofício por e-mail para o Natalino Gomes, que é o presidente da Comissão Eleitoral Central, onde ele afirmava que iria protocolar os documentos até às 18h59. E não fez. Ele teria que ter esse acordo por escrito entre os candidatos. Depois ele hoje mesmo questionou como que ele iria fazer isso,
sendo que um estava, acho que em Pirapora, e o outro era Açuaí. Agora o documento aparece assinado. Se ele tinha o documento assinado, por que ele não protocolou? Não sei responder isso.